paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que alegria poder falar da palavra de Deus com você. Eu quero meditar na parábola da pérola de grande valor e do tesouro escondido, que está lá em Mateus, capítulo 13, o versículo 44. Pegue a sua Bíblia e vamos ler. Mateus 13, 44. Diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Meu querido irmão, nós vivemos hoje uma crise de valores e Jesus aqui está falando de algo que vale muito, mas que a maioria das pessoas não reconhece, não percebe, não encontra e não acha, né? Essa pérola de grande valor é o reino dos céus e a nossa salvação. É fácil perceber a crise de valores que nossa sociedade vive, né? A vida humana deveria ser valorizada acima de qualquer coisa. Nosso Senhor Jesus, no seu sermão do monte, né? Sermão da montanha, perdão, ele diz o seguinte: mais vale a vida do que o corpo. Então Jesus ensinou que é mais importante nós lutarmos pela nossa salvação do que estar preocupado com as coisas materiais, com o que vamos comer, com o que vamos beber, né? A nossa sociedade ela está doente porque hoje mata-se por um tênis, por um boné, por um carro. A gente às vezes encontra criança no lixo e não acha um iPhone de última geração no lixo, né? Será que um iPhone vale mais do que uma criança? Claro que não. A nossa sociedade também vive uma crise de valores morais, adota-se uma ética pragmática, né? Uma ética que os fins justificam os meios, adotando assim o critério do Maquiavel, né? O Maquiavel foi um filósofo italiano do Renascimento e ele escreveu um livro que ensinava como que um príncipe deve agir para se manter no poder. E ele dá conselhos bastante antiéticos, né? Por exemplo, ele diz que um príncipe às vezes tem que faltar com a palavra para poder se manter no poder, porque aqueles que insistem em sempre falar a verdade não tiveram êxito e sucesso em manter-se no poder. Ele também diz o seguinte: o povo geralmente ora para o resultado do que você fez, não os meios que você usou. Eu me lembro que na Copa, se não me engano, foi na Copa de 70, o Brasil ganhou a final, mas teve um jogador brasileiro, quando o jogo ainda não estava a favor do Brasil, e fez um pênalti e deu um passo para frente, né? Realmente as pessoas vencem um jogo com alguma malandragem, e ninguém lembra que se ganhou na malandragem, só lembra que foi campeão, né? Infelizmente o mundo é assim. Tem muita gente que olha, vê uma igreja grande, bem construída e fala: olha, esse homem é um homem de Deus, é abençoado, mas não vê que às vezes aquele templo ali foi construído arrancando dinheiro das pessoas e falando mentira, né? Então nós não podemos perder os valores, nós não podemos deixar de valorizar aquilo que tem valor. Meu querido irmão, o mundo não sabe o valor que tem a alma. O mundo às vezes nem reconhece que após a morte existe algo que permanece, que é a alma que foi dada por Deus. Lá em Eclesiastes a Bíblia fala de forma poética da morte e fala, né, que o fio de prata rompe e fala que o espírito se volta para Deus, que foi Deus que o deu. Jesus também disse: não temos aquele que mata o corpo e depois nada pode fazer, temos aquele que além de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. Jesus também falou em uma outra parábola da história de um homem que queria aumentar os seus celeiros para armazenar mais comida. Ele aumentou, ele enriqueceu e ele disse assim: farta-te alma porque tem abundância. E uma voz do céu disse para ele: louco, se hoje eu pedir a tua alma, o que você tem para me dar? Jesus também disse que proveito há para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós precisamos olhar a eternidade pela perspectiva
a vida, perdão, pela perspectiva da eternidade, porque a nossa vida não se resume aos 80, não sei quantos anos nós vamos viver aqui na Terra, 80, 90 no máximo, não se resume a isso, né? Paulo disse que se nós acharmos que o que temos de Deus é apenas essa vida, nós somos o mais miserável de todos os homens. Então aqui Jesus fala do homem que encontrou a salvação. Ele soube que tem um terreno, que tem um tesouro. Talvez hoje pareça estranho você achar um tesouro no terreno, mas naquela época em que não tinham-se bancos, as pessoas escondiam às vezes um tesouro. Tinha muitas guerras, né? A pessoa não queria que ninguém roubasse, escondia, fazia um buraco embaixo de uma árvore e colocava um tesouro. E quando aquele homem descobriu que aquela terra tinha um grande valor, ele fez de tudo para adquirir aquela pedra. Irmãos, vale a pena você renunciar ao mundo, ao pecado, para servir a Deus, porque o que você tem para ganhar é muito maior. A nossa salvação vale mais do que carro, vale mais do que empresa, vale mais do que emprego, vale mais do que casamento. Eu vejo pessoas às vezes trocando a Deus por dinheiro, por casamento, por coisas materiais, né? Não troque Jesus por nada. Não troque a sua salvação, porque o inimigo ele quer, na verdade, te enganar. Não seja como Esaú, que foi imediatista, ele tinha a bênção da primogenitura, ele ia ser, né, o Senhor sobre seus irmãos, mas ele preferiu trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Amém? O reino dos céus também é semelhante a um homem que procura pedras preciosas e ele acha a pedra mais preciosa de todas e ele vende tudo que ele tem para adquirir aquela pedra. É a sua salvação. Não perca a sua salvação. Isso você não pode perder. Teve um homem que conseguiu olhar a vida pela perspectiva da eternidade. Esse homem foi Moisés. Ele deixou uma vida de luxo no Egito porque ele foi criado como filho ele era filho da filha do faraó. Então Moisés deixou uma vida de luxo para ser maltratado com o povo de Deus, porque ele conseguiu enxergar o valor da sua salvação. Abra a sua Bíblia comigo, nós vamos ler essa passagem, eu vou terminar. Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu vou achar aqui para os irmãos, tá? Hebreus, capítulo 11, o versículo 24, amém? Carta aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 24, diz assim: Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha que maravilha. Moisés deixou uma vida de luxo para morar em barracas com o povo de Deus, né? Porque ele enxergava a recompensa que o Senhor preparou para aqueles que o servem. Não troque a sua vida que Deus tem te dado, a salvação da sua alma, por uma noite de prazer, por um copo de bebida, por muito dinheiro, porque a sua alma é coisa preciosa que o maligno não pode cobiçar. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir para que esse tesouro maravilhoso que nós temos, que é a nossa salvação, que a gente possa valorizar, né? O Senhor Jesus, uma vez, os discípulos voltaram alegres, né? Olha, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso. Sabe o que o Senhor disse para eles? Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Que presente maravilhoso o Senhor nos deu, que é a salvação no seu reino. Ele disse assim, né, lá em Apocalipse: ao que vencer eu concederei que se assente comigo no meu trono. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por esse bem precioso que temos, que é a nossa salvação. Que nós possamos dar o valor a esse presente maravilhoso que o seu Filho conquistou por nós na cruz. Abençoa cada irmão, Pai, que ele possa
colocar o seu reino na frente de tudo, na frente do dinheiro, na frente do casamento, na frente do emprego, Pai. Que nós possamos saber valorizar a salvação da nossa alma e dizer não, Pai, ao maligno, ao pecado, que deseja roubar a nossa salvação, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo encontro.